É isso, bom dia para você ligado aqui no canal Botafogo à Beça. Eu sou Leonardo Bessa, jornalista, e você sabe que aqui é seu espacinho diário para consumir muito conteúdo sobre o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, nós vamos falar bastante sobre movimentações no elenco. O Botafogo que encaminhou a renovação do volante Nilton, ele que foi utilizado no Campeonato Carioca, ainda que sem muito brilho, foi um dos principais nomes da equipe comandada pelo Carlos Leiria. Tem também proposta pelo Gregory, hein? Mais uma proposta pelo volante do Botafogo, mais uma vez do Clube Atlético Mineiro, que está fazendo de tudo para contratar o primeiro volante da equipe alvinegra, campeão da Libertadores e que foi expulso na final contra o Galo, mas que enfim, está na história do Botafogo aí, é um dos pilares do elenco, foi um dos grandes nomes de 2024, e o Botafogo está fazendo jogo duro, falou que não vai liberar. Ainda nesta quarta à noite, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, a estreia da equipe principal do Botafogo no Clássico Vovô. Clássico com o Fluminense às 21h30 no estádio Nilton Santos. Botafogo, que vai ser alguns jogadores daquela equipe campeã brasileira e campeã da Libertadores. Tem desfalques dentro daquilo que já estava sendo projetado. Bastos não deve ir a campo. Lucas Alter aparece como provável substituto. Vamos falar bastante sobre esse confronto, projetar um pouquinho que deve ser o primeiro clássico do Botafogo na temporada. E claro, eu já peço para você se inscrever aqui no canal Botafogo à Beça, deixar o seu like, o like é fundamental para o crescimento do nosso canal aqui no YouTube, ajuda o sistema a compartilhar pela plataforma. Te convido também a fazer parte do clube de membros do canal Assinatura, que vai fazer você ter direito a participar de alguns conteúdos daqui e também de sorteio de produtos oficiais do Botafogo, além de outras experiências exclusivas só para os membros aqui do canal Botafogo à Beça. Valeu, a gente se vê depois da vinheta, vamos falar de Botafogo. A gente começa nesse vídeo falando do acordo pela renovação do volante Nilton, de 24 anos, ele que retornou de empréstimo do Criciúma ao Botafogo no início da temporada, foi um dos destaques da equipe catarinense, que infelizmente foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um dos principais jogadores também do Campeonato Carioca, naquele time alternativo comandado pelo Carlos Leiria, e o Nilton tinha contrato com o Botafogo até o fim de 2027. A informação do meu parceiro JP Fragoso, do Jornal Globo, do Extra também, dando conta de que o Alvinegro, então, está aí encaminhando um acordo com o Nilton por mais um ano de contrato, sendo válido então até o fim de 2028. Temos muitas coisas a falar sobre o Nilton, que talvez não tenha sido o campeonato carioca desejado, projetado pelo Botafogo, ele que deveria ter sido um destaque talvez mais sob os holofotes nesse início de estadual, por conta da experiência, da bagagem, do empréstimo que ele teve, disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro, ainda que bem dentro do possível, passou longe daquilo que a diretoria do Botafogo, que a SAF, enfim, e que a própria torcida imaginava desse jovem jogador contratado ali em 2023. Ele, um volante alto, primeiro volante alto, de porte físico avantajado, encantou o scout do Botafogo e agora então vai ter o seu contrato renovado por mais um ano. Anteriormente ia até 2027 e agora vai até o fim de 2028. Nilton, que a gente já falou aqui nas lives do canal, também confirmando a informação, que deve fazer parte do plantel principal do Botafogo em 2025. A gente sabe que algumas contratações ainda estão para acontecer. O Botafogo já acertou com o Wendel para junho, mas o Nilton deve ser integrado então ao elenco principal do Botafogo para a temporada e de contrato renovado. Acordo encaminhado com uma promessa, mas atenção a um destaque do elenco. Mais uma vez, o Clube Atlético Mineiro, o Galo, vice-campeão da Libertadores para o Botafogo, vai para cima de um atleta destaque do Alvinegro na última temporada. Depois de 2 investidas, a equipe mineira fez a terceira pela contratação do volante Gregory. Essa informação do jornalista André Hernan, dando conta de que os valores ofertados são de 5,5 milhões de dólares, algo na casa dos 32 milhões de reais, O Galo que já fez outras 2 investidas pelo Gregory, uma de 4 milhões de dólares e outra de 5 milhões.
o Botafogo recusou ambas, falou que não tem interesse em envolver o Gregori em uma negociação no momento. Vale destacar que o Gregori tem sido alvo de propostas nessa janela de transferências. Antes do Galo, a gente já teve aí uma sondagem do Palmeiras, que também acabou sendo descartada posteriormente, e proposta oficial do Al Rayyan, equipe comandada pelo Arthur Jorge, que treinou o Botafogo em 2024 e foi campeão do Brasileiro e da Libertadores, né? Inclusive, teve toda aquela história de avião ali, o Arthur Jorge falando, né? Enfim, dando conta, você tem essa informação dando conta de que o Arthur Jorge, antes de ir para o Al Rayyan, falou que gostaria de levar o Gregori com ele, o Savarino e tudo mais, mas o Botafogo confia muito na permanência do Gregori para 2025, trata como peça insubstituível nesse elenco e como prioridade quanto à manutenção de seu contrato, né? O Gregori chamou muita atenção, foi um dos principais jogadores da temporada de 2024 do Campeonato Brasileiro, né? Ao longo da temporada do futebol brasileiro, ele que foi contratado junto ao Inter Miami dos Estados Unidos, brilhou, muito identificado com a torcida do Botafogo, e o Galo mais uma vez no pé. Depois de tirar o Júnior Santos, agora indo mais uma vez para cima do Gregori. E aproveitando o gancho, né, o assunto sobre um titular do Botafogo, a equipe principal, a equipe titular, vai a campo na temporada pela primeira vez nesta quarta-feira no estádio Newton Santos contra o Fluminense, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Primeiro compromisso do time principal após a derrota para o Pachuca no Mundial de Clubes, né, comandado agora pelo interino Carlos Leiria. O Botafogo que ainda está à procura de um treinador, tem negociações com o Rafa Benítez, a gente sabe, tem o Vasco Matos também na mira, tinha o Tata Martino, então está aguardando um desfecho positivo. E olha, já para um primeiro momento, para uma primeira aparição na temporada, logo um jogo muito grande. O Botafogo, que tem empilhado vitórias contra o Fluminense nas últimas 3 temporadas, encara logo então como primeiro desafio do ano de 2025 com o time principal. Falamos do Gregori. Gregori deve ser figurinha carimbada aí nesse primeiro jogo, né, do time campeão brasileiro, campeão da Libertadores na última temporada, logo no Clássico Vovô. Clássico esse que o Botafogo não vai ter o recém-anunciado, recém-apresentado Arthur, atacante, camisa 7, ponta direita, que não teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID, e com isso não está regularizado para entrar em campo pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A expectativa é que ele seja regularizado nessa quarta-feira mesmo, só que aí não conta para a rodada, vai contar apenas para o fim de semana, para o jogo pela Supercopa do Brasil. Outro possível e provável desfalque do Botafogo é o zagueiro Bastos, né? Ele que chegou um pouco depois no planejamento do Botafogo, se apresentou dias mais tarde do que o restante do elenco, deve ser substituído por Lucas Alter, que deve formar então dupla de zaga com Alexander Barbosa. Nesse sentido, o Botafogo tem ali uma provável escalação com John, pela direita Vitinho, recuperado de uma lesão no joelho sofrida na reta final do Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o Internacional que o Botafogo ganha por 1-0 na 37ª rodada. Como já falamos, Lucas Alter, Barbosa e Alex Telles pelo lado esquerdo. Há a dúvida se o Botafogo vai entrar com 3 volantes, tendo em vista, né, a redução de peças no elenco. Caso isso seja confirmado, o Botafogo deve ter Gregori, Marlon Freitas, Alan ou Danilo Barbosa, e completando a equipe, Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus, centroavante, que enfim ficou, né, no Botafogo, mesmo com muitas propostas, recusou 4 propostas do futebol do exterior. É uma peça do ataque, então, pelo menos confirmada para esse clássico contra o Fluminense. A ver como vai ser a disposição tática durante o jogo. O Botafogo tem algumas outras situações, talvez o Cauê, que a gente sabe que também deve ser aproveitado nesse time de 2025, podendo entrar ali para dar um pouco mais de mobilidade, organização, criatividade no meio campo. Mas se você tiver uma trinca de volantes com Gregori, Alan e Marlon Freitas, dando liberdade para Alan e Marlon jogarem um pouco mais, aproximarem do Savarino, do Matheus Martins, buscando ali o terço final, pode dar muito trabalho. A gente sabe que é um Botafogo que treinou apenas 2 semanas, é um Botafogo que ainda não jogou na temporada. O Fluminense já fez alguns jogos pelo Campeonato Carioca, treina há mais tempo. Favoritismo é difícil falar,
mas é um cenário um pouco complicado para o Botafogo, não tem muito o que esperar desse clássico vovô, apenas a qualidade que foi apresentada no ano de 2024. Se isso ainda estiver na cabeça dos jogadores, se for um jogo muito na base da memória, sem muito de instrução do Carlos Leiria, com todo o respeito ao profissional, que não vai comandar essa equipe e que assumiu uma responsabilidade que não era para ser dele. Se o Botafogo memorizar aquilo que fez com o Arthur Jorge na temporada passada e entrar, ainda que com a parte física abaixo do rival, pode fazer um grande jogo no Nilton Santos e aí, quem sabe, já começar com o pé direito essa temporada de 2025, se aproximando das primeiras posições do Campeonato Carioca, em busca de uma vaga nas semifinais. E é isso, pedido mais uma vez para você que assistiu esse vídeo até aqui, para se inscrever no canal, deixar o seu like, é fundamental o like nesse vídeo. Se puder dar essa moral e também quiser fazer parte dessa experiência no nosso clube de membros do canal, você pode fazer a assinatura do valor de R$ 7,99 para poder participar dos sorteios, das lives, ter sempre destaque nos conteúdos aqui do canal. Teremos encontros com os membros, pretendo fazer um churrasco, inspirado muito no amigo Vitor do Fala Fogão, que faz isso com a galera dele. Os sorteios dos produtos, como eu já falei por aqui, enfim, vem muita coisa boa por aí. Não esquece de seguir nas redes sociais também, no Twitter, Bessa_Léo, no Instagram, @canal do Léo Bessa. A gente se vê logo mais com muito mais conteúdo aqui no canal Botafogo a Beça, quem sabe, né, se Deus quiser, com uma vitória nesse primeiro jogo de 2025, que a gente vem aqui pro pós-jogo com muita análise do que foi a estreia na temporada. Um beijo enorme, viva o Botafogo de Futebol e Regatas, e a gente se vê.